Bora fazer um pãozinho? Numa tigela, coloquei água morna e o fermento e mexi até dissolver por completo. Depois vou acrescentando o açúcar e vou misturar novamente. Coloquei o sal e mexi novamente. Depois coloquei a margarina e dei mais uma mexida. Agora vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos e misturar bem. Quando não conseguir misturar mais com a colher, é hora de colocar a mão na massa. Essa receita é ótima, pois não leva leite e nem ovos. É a primeira vez que estou fazendo essa receita. Vamos ver no que vai dar. Amo fazer pão, mas tem que ter forças nos braços na hora de sovar, pois são 10 minutos sovando. Quando não conseguir mais misturar com a colher, polvilhe uma bancada com a farinha e coloque a massa. Vá sovando bem e se estiver grudando nas mãos, acrescente mais farinha aos poucos. A massa não pode ficar dura, tem que ficar bem macia, mas também não pode grudar nas mãos. Meu marido ama sovar a massa, mas como hoje ele está trabalhando, então eu mesma vou sovar. Amo fazer pães em dias quentes, pois o processo do crescimento é melhor e bem mais acelerado também. Agora vou sovar a massa por 10 minutos e, se necessário, vou acrescentando aos poucos mais farinha de trigo. O segredo é sovar bastante, para a massa ficar bem lisinha e macia. Quanto mais sovar, mais macio o pão vai ficar. Depois de sovar bem, vou untar uma assadeira apenas com óleo. Depois vou dividir a massa em 3 partes. Depois, com o auxílio de um rolo, vou abrir a massa. Vou deixar a massa no formato de um retângulo. Não vou deixar a massa muito grossa, mas também nem muito fina. Depois vou enrolar como se fosse um rocambole. Vou dar umas apertadas nas pontas para ela não abrir. Depois vou colocar a massa na forma untada com óleo. Vou fazer o mesmo processo com a segunda massa também. Vou abrir com um rolo, depois vou enrolar, como se fosse um rocambole. Vou apertar as pontas para não abrir e vou colocar na assadeira. A terceira massa vou abrir com um rolo também. Vou enrolar como se fosse um rocambole. Vou fazer o mesmo processo de apertar as pontas para não abrir e, com o auxílio de uma espátula, vou fazer uns cortes. Vou levar com cuidado para a assadeira, para não ter perigo de desmontar o pão. Vou colocar a assadeira dentro do forno. Vou deixar descansar de 40 minutos a 1 hora. Deixar os pães dobrar de volume. Só não deixe crescer demais, senão o fermento vai perder o efeito e os pães irão murchar. Depois vou levar ao forno para assar, em forno pré-aquecido. Depois que estiverem dourados, vou pincelar com margarina. Vou voltar ao forno por alguns minutos novamente. Depois é só retirar do forno e já está pronto essa maravilha. Foi a primeira vez que eu fiz e deu super certo. Ficou bem macio e bem saboroso. O cheirinho do pão assado já tomou conta da cozinha de toda a casa. Todos daqui de casa adoraram. Olha só que facilidade na hora de cortar. Quando modelamos o pão com aqueles cortes, nem precisa de faca para cortar. Olhem só a maciez que o pão está, super fofinho. Beijos, até o próximo vídeo.